Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que é aqui com você. Cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente de Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível. Como todo mundo já sabe, como sabem também, que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa de destaque aí que nos ajuda a desenvolver o tema proposto. O país vive, a partir dessa semana aí, uma grande ressaca, né? Uma ressaca eleitoral. Saca de quem ganhou, então, logicamente está aí também comemorando, às vezes a comemoração vai até tarde, e a ressaca de quem perdeu também, logicamente aí revendo seus passos, suas estratégias. Para conversar sobre esse assunto com a gente, convidei o Márcio Ferreira, que é para quem acompanha o programa Assunto Cidade, já está cansado de saber, o Márcio é líder comunitário, mexe com política desde que tinha uns 5, 6 anos lá no Jardim da Infância, ele já era líder do Jardim estudantil do Jardim da Infância. Também tem um bom aprendizado aí na área de ciência política. Obrigado pela presença, Márcio. Obrigado, Evaldir. É Márcio Souza. Márcio Souza, desculpa, eu estou com Ferreira na cabeça, desculpa. Eu entrevistei o Arthur Ferreira e já é a segunda vez que eu te chamo de Márcio Ferreira. É verdade. Márcio Souza, desculpa. Evaldir, é uma ressaca eleitoral, né? A gente acabou de sair das eleições do segundo turno, vitória do Jair Bolsonaro, do PSL, né? E vamos aqui fazer algumas ponderações, algumas análises sobre o processo. Se dependesse de Guarujá, o Bolsonaro aniquilava, né, a eleição, né? Ele teve 70% dos votos aqui na cidade. A gente até falava aqui antes do início da entrevista, ele teve muitos apoiadores aqui que passaram boa parte do seu tempo na internet fazendo campanha para ele aqui na cidade. E ele teve a onda conservadora, a onda Bolsonaro aqui na cidade foi muito forte. E também não teve muita reação, pelo menos no primeiro turno. Agora no segundo turno, muitas forças se uniram, né, deu aí um fôlego, mas não foi o suficiente para vencê-lo aqui na cidade. A diferença também do tipo de campanha que se verificou, né, Márcio? A questão do WhatsApp e demais redes sociais foi crucial, né? Na verdade, o Bolsonaro ele começou a campanha dele em 2014. Ele já, em 2014, ele monta, logo depois das manifestações de junho de 2013, os filhos dele já montam aí uma estratégia, o projeto de elegê-lo presidente, montam sites, montam plataformas virtuais, conseguem aí no primeiro momento 800 mil seguidores e logo ele chegou a ter mais de 5 milhões de seguidores. Então ele estava muito bem estruturado via internet, ele estava muito bem calçado para essa disputa, além das suspeitas aí de que foram pagos milhões de disparos de WhatsApp para garantir toda a popularidade dele via internet, que foi fundamental para essas eleições em todas as cidades, em todo o país. Você falou um negócio, você voltou lá em 2013, aí é uma coisa que eu também fiquei matutando. 2013 foram as manifestações pelo famoso 20 centavos, lá, aquela coisa, as manifestações que ganharam a rua, e o Bolsonaro veio com uma onda, logo nesse momento, uma onda conservadora. Quer dizer, os protestos não eram necessariamente conservadores, eles eram até progressistas, né? Mas uma onda conservadora de direita mesmo, assim. É que os protestos de 2013, eles tiveram uma marca que foi contra tudo e contra todos. Isso. Eles pegaram todos os partidos políticos, era um questionamento da representação política no país. E as bandeiras que antes tremulavam nas manifestações eram vermelhas. Era PT, era PSOL, era PSTU, esses grupos sempre tiveram vanguarda de manifestações. Em 2013, esses grupos foram até proibidos de colocar bandeiras e tudo mais. E nesse sentido, alguns grupos de direita perceberam que ali dava para disputar aquele movimento e ganhar. E assim o fizeram. O verde e o amarelo acabou sendo puxado para esses grupos de direita. Foi ali que foi montado o MBL, que era um plágio do movimento do Passe Livre. Né? O MPL, que era o Movimento Passe Livre, eles plagiaram e montaram o MBL. Movimento Brasil Livre. Aproveitaram aquela legenda. E aí começa, pelo Brasil inteiro. Aí vem Petrolão, impeachment, aquela confusão toda de 2014, aquela divisão do Brasil, né? E depois impeachment, pronto. É o cenário perfeito, né? Na verdade, a crise começa com o PSDB questionando o resultado das eleições. Né? No momento em que começou aquele questionamento, eles não aceitavam terem perdido as eleições, o Aécio principalmente, ali começa um processo de divisão no país que
chegamos agora, né, nessas eleições com o país totalmente dividido. Já vinha essa polarização entre direita e esquerda, esses posicionamentos, as falas do Bolsonaro ganharam boa parte da população que tinha vergonha de falar muita coisa do politicamente incorreto. Tem muita gente que fala absurdos hoje abertamente, que há 10 anos atrás a pessoa não teria a menor coragem de pronunciar. Inclusive se autoafirmar como de direita, né? Não era uma coisa atual, porque esse conceito de direita e esquerda estava até meio esquecido, né? Ninguém tinha muita noção de direita e esquerda. Mas quando o cara é acusado de, olha, você é de direita porque você é racista, é homofóbico, porque você é preconceituoso, e aí muita gente fala, não, então tá bom, então eu sou de direita mesmo. Ah, se você diz que bandido bom é bandido morto, então você é de direita. Ele fala, então eu sou de direita. Exatamente. Eu quero mesmo é que o bandido bom seja morto. Nesse processo foi ressuscitada até uma palavra que não se falava, não se usava há tanto tempo, que é o comunismo, né? Sim. Qualquer coisa era coisa de comunista, né? A gente não sabe nem o que é. Muita gente acusa, por exemplo, a Xuxa de ser comunista. Pois é. Pô, a Xuxa, porque ela fez um filme com o garoto lá, não sei como. Comia criancinha. Pois é. E por aí vai. Então, qualquer um, na cabeça de quem não conhece política, se pensa diferente dele e ele se propõe de direita, ele já diz logo que é comunista. É sem o menor conhecimento do que foi o comunismo, do que é socialismo. Aliás, ele não sabe nem o que é direita, não sabe nem o que é o pensamento de direita, o pensamento liberal. Não leu Adam Smith, não leu Marx, não leu nada, mas ele vai pelo senso comum, pelo mimimi de internet e fala os piores absurdos que você possa imaginar. E esse discurso moralista também, né, que vem lá com aquela história de igualdade de gênero, começa a falar de escola sem partido, esse tipo de situação que vem, um movimento que vem, inclusive internacionalmente, né, ganhou um corpo danado, deu um corpo danado para a campanha dele. Pois é, porque é uma onda conservadora mundial, na verdade. É uma onda conservadora mundial. E o que é interessante é que o Bolsonaro ele soube catalisar aí 2 pontos que estavam na pauta da população brasileira, que é a questão da corrupção, todo dia na televisão, a questão do petrolão, corrupção, e a questão da segurança. Cerca de 60 mil mortes por ano no Brasil, de assassinatos e tal. Então a população que queria segurança, que queria discutir a segurança, a fala do Bolsonaro de armar a população empolgou muita gente. Né? Então essas 2 questões, tanto da segurança quanto da corrupção, norteou em boa parte o sentimento dos eleitores brasileiros para votar no Bolsonaro. E a outra discussão é a questão de comportamento, família, homossexualidade, essa coisa toda que acabou também dividindo, né, a população. Agora também tem uma coisa, né, que eu fiquei até matutando depois, durante a apuração, assim, pensando, esse discurso moralista que é duvidoso, na minha opinião, duvidoso, porque as crianças não estão ficando adultas mais cedo por causa da escola. Isso está acontecendo as gerações estão cada vez mais evoluindo, né? Hoje em dia uma criança pequena sabe ligar um computador como a gente demorou 10 anos para aprender na nossa época. Quer dizer, então essa classificação, dizer que a escola, é o comunista, não sei o quê, sei lá, é um discurso vazio. E não é uma coisa que o presidente vai mudar. Ele não tem como mudar comportamentos de uma sociedade. Não, e assim, o que eu acho importante o que as pessoas entendam é que o Bolsonaro ele é um político de 7 mandatos. Ele sempre passou batido no Congresso porque ele era do baixo clero. Ele era aquele deputado do fundão, aquele deputado que não aparece, tal, mas ele é do meio político. Ele tem 7 mandatos, ele está lá há quase 30 anos lá no Congresso. E sempre que abria a boca era uma polêmica, né? Sim, mas ele era um cara, ele é do meio. Mas ele teve uma sacada, os filhos dele tiveram uma sacada de se apresentar como novo. O Lula fez isso também. O Lula, em determinado momento, ele já não era mais o cara da barba mal feita, o sapo barbudo. A barba dele já estava mais felpuda, ele já não era o Lula que brigava o tempo todo, era o Lulinha Paz e Amor. Ele se apresentou como uma novidade, já não era aquele Lula que falava em não pagar a dívida externa. Então ele mudou o discurso e se apresentou como novo e logrou êxito para se eleger presidente da República. O Bolsonaro faz algo parecido. Ele se apresenta como novidade para a população e a população compra a ideia de que ele é o novo, mas ele não é novo nada, ele está aí há 30 anos
no bastidor político, na vida política, como deputado, participou de tudo o que aconteceu no Congresso, né, mas ele soube se apresentar como novo, como uma novidade. Você juntou uns dados aí, Márcio, umas coisas interessantes aí, inclusive sobre a quantidade de municípios aí. É verdade, o Haddad ele perdeu a eleição, mas ele ganhou na maioria dos municípios. Em termos absolutos. Absolutos, ele teve 2.810 municípios, ele ganhou as eleições. E ele perdeu para o Bolsonaro em 2.760 municípios. Certo. Esses 10 milhões de diferença que ele teve aí de votos, um pouco mais de 10 milhões, é porque também o Bolsonaro ganhou em cidades grandes, em regiões importantes, como a região Sudeste, região Sul, ele teve uma votação fantástica. Por conta disso, é que ele foi mais votado. Mas o Haddad ganhou na maioria das cidades brasileiras. Né? Esse segundo turno, o Haddad conseguiu reunir bastante forças a seu favor, figuras importantes da cena política, como o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, o Joaquim Barbosa, né, o juiz que julgou o mensalão do PT, né, símbolo da luta contra a corrupção, declarou apoio, voto ao Haddad, muito por conta das falas do Bolsonaro, que é aquelas falas ameaçadoras, de ameaça à democracia. Vou fechar o Congresso, vou fechar o Supremo. Aliás, o filho dele fala que bastava um cabo e um soldado. Não precisava nem de um jipe. Né? Nem de um jipe para ir lá fechar o Congresso. Ele fala um negócio interessante no meio dessa polêmica toda, que não ia ter, se o Supremo fosse fechado, não ia ter ninguém fazendo manifestação, fica Gilmar Mendes, fica Gilmar Mendes. É verdade. Mas essas falas, elas assustam um país com uma democracia tão recente, 30 anos de democracia, né? As pessoas ficam assustadas. Né? Muita gente muita gente quer a democracia, quer a manutenção da democracia. Né? E, infelizmente, o filho lá do Bolsonaro falou essa bobagem aí, e isso deixou muita gente, a Marina Silva, inclusive, declarou apoio ao Haddad depois da divulgação do vídeo. Isso fez ele ganhar musculatura no final. E falar num tema que a população, o Brasil ainda é um pouco traumatizado, né? O reflexo disso é esse pouco hábito de discussão política, né? Muita gente que está se mudando agora, né? Essa eleição, ela é um marco na questão da discussão política. Muita gente que não era de discutir política entrou no debate. Começa por uma questão de comportamento, questão de valor de família e tal, mas aí descamba para um monte de coisa e o cara sai falando coisas que ele nunca participou de discussão, ele nunca prestou atenção, mas ele dá opinião. Todo mundo agora é economista, todo mundo é jurista, todo mundo agora é psicanalista, todo mundo quer dar um pitaco. Né? Todo mundo entende de religião. Né? Agora o povo brasileiro é um povo que se propõe politizado, mas eu acho que ainda tem muita coisa para o povo brasileiro aprender. Né? E essas eleições, elas mostraram isso, mostraram que ninguém é absoluto mais na discussão política. O senso comum, hoje ele acabou norteando muito dos debates, mas não dá para uma pessoa chegar num debate hoje e dizer, olha, eu entendo tudo e ninguém entende nada. Todo mundo acha que entende um pouco e vai lá e argumenta. E tem o Google ainda. O Google, né? O Google, a pessoa não sabe o que é fascista, e estão chamando ela de fascista, ela não está ligando. Daqui a pouco ela resolve lá olhar o que é fascista. O que é fascista? Eu também tenho um problema, viu, Valdir, que a boa parte do povo brasileiro, nós temos muitos analfabetos funcionais. São pessoas que conseguem ler qualquer texto, mas não conseguem interpretar o texto. Então você tem pessoas que vai no Google, tem lá a informação, o que é tal coisa, ela lê, mas ela não entende. Ela não consegue interpretar aquilo ali. E aí ela continua do mesmo jeito. Ah, tá bom, deixa pra lá. Pode me chamar de fascista. Eu não entendi bem o que é isso. Entendi mesmo o que é. Eu não entendi bem. Pode ser que eu seja. Pode ser que eu seja, não entendi. Pode ser que eu não seja. Outra coisa também que marcou bastante é a questão da notícia falsa. E aí vai até num ambiente onde comunicadores, né, como eu me busco ser, se preocupam porque criou-se uma nova tendência de divisão, de divulgação, de divisão de informação. A comunicação tradicional, as mídias tradicionais que têm o hábito de checagem das informações e só divulgar uma notícia quando ela é devidamente checada, quando se consulta o outro lado, isso acabou. Né? Praticamente. A fake news ela veio substituir o tal do panfleto apócrifo, né?
Antes nós tínhamos, quando não havia internet, aqui na cidade mesmo eu me lembro de vários jornais que surgiam em época de eleição, chamado Imprensa Marrom, que era aquele jornal que só existia para eleição, só existia para divulgar mentiras, para falar mal do candidato e tal, muitos eram considerados apócrifos e tal, e era apreendido, tinha ação na justiça. Então, porque a coisa era física. Agora não, agora é virtual. E aí tem esse nome bonito aí, fake news. Que nada mais é do que uma notícia falsa. Notícia falsa, né? E o cara faz para queimar. Aliás, essa eleição foi marcada por poucas propostas propositivas. Eu assisti o horário eleitoral, era um esculhambando o outro o tempo inteiro. Era sempre um desconstruindo, tentando desconstruir a imagem do outro. Não foi uma eleição onde cada um se preocupou em apresentar os seus projetos e pouco se falou do outro. Não, a ideia era sempre tentar desqualificar o outro candidato. Tipo, eu presto, o outro não presta. Não presta. O outro vinha e fala, eu que presto, o outro não presta. Não, e assim, a preocupação do horário eleitoral e mesmo nas redes sociais em atacar a imagem do outro era maior do que apresentar propostas. O Bolsonaro, pelo menos, ele por pior que seja as propostas, no meu entender, mas ele apresentava, ele falava, olha, eu quero armar a população. Minha proposta é essa, dar revólver para todo mundo, guardar em casa e matar bandido. Cidadão de bem tem que matar o cidadão de mal. Cá entre nós, quem deve estar curtindo seus últimos momentos em Cananéia, nesses dias, agora nesses meses que virão, é o ativista político César Battisti, que o Bolsonaro já avisou que vai voltar para... Vai mandar de volta para a Itália. E vive uma vida sossegada em Cananéia, numa casinha virada para o mar, então vai voltar para a cadeia. E por aí vai. Então, essas medidas que ele pode tomar, né? O Bolsonaro já deixou claro, pelo menos a questão do desarmamento, ele já vai logo de início, aproveitando a lua de mel com seus eleitores, com a população. Flexibilizar o estatuto, né? Ele vai flexibilizar o estatuto do desarmamento. Talvez antes disso nós já tenhamos uma grande luta até dezembro. Se ele topar o que o Temer propôs, que é a reforma da Previdência, então muita gente que ainda está mobilizado por conta das eleições vai para a rua para protestar contra a reforma da Previdência. E o Temer quer tirar esse desgaste do Bolsonaro, ele quer dar esse presente para o Bolsonaro. Deixa que eu aprovo aqui, que aí você já assume sem esse desgaste. Mas se não for feito, o Bolsonaro logo, em seguida do desarmamento, ele vai vir com a proposta da reforma da Previdência. E depois o Paulo Guedes já falou que é a questão da venda das estatais, privatizar tudo. Ele tem claro que tem que privatizar tudo. Na cabeça dele, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, vende tudo, fazemos um caixa e pagamos as dívidas brasileiras. É mais ou menos esse o pensamento. Como diria um velho amigo meu, Zé Forte, já falecido, oremos. Oremos, é verdade. Ô Márcio, vamos fazer um intervalinho comercial, rapidinho, aí depois, rapidamente, até porque a gente até adiantou aqui nesse assunto, você tem uns levantamentos sobre o governo do Estado e também para falar um pouco da eleição aqui no Guarujá. Rapidinho o intervalo, mas antes eu vou pedir para o Brian colocar na tela a capa dessa edição do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Toda sexta-feira circula aí nas redes sociais, ao sábado também em locais de grande concentração popular. A matéria principal dessa edição, essa abertura de diálogo por parte da Câmara Municipal junto ao governo e aos profissionais do ensino para impedir essa nova ideia aí do governo municipal, que é fechamento de escolas, segundo o governo, por terem salas ociosas. Essa mobilização aí começa com a Câmara Municipal fazendo esse diálogo e tentando impedir essa medida. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais, como eu falei, e o programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros.
A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Márcio Souza, que eu chamei umas 4, 5 vezes de Márcio Ferreira. Márcio Souza, que aliás é homônimo de um sensacional escritor do Amazonas. Um escritor sensacional que o Brasil pouco conhece. Eu tenho um livro de cabeceira dele que eu costumo ler de vez em quando, que é Ordem do Dia. Eu não sei se você já leu, mas é um livro interessantíssimo, onde ele fala de astronauta, de extraterrestre, e ele fala do período da ditadura, e ele tira um sarro dos desaparecimentos das pessoas, e ele coloca tudo isso na conta dos extraterrestres. É muito bom o livro. Isso foi para passar na censura. O nome do livro é Ordem do Dia, quem puder ler, é um livro fantástico. Mas, Márcio Souza. A gente está falando aí o tempo todo aí dessa ressaca eleitoral, logicamente, né, um dado interessante que você deu aí no primeiro bloco, o Guarujá deu mais de 70% dos votos para o Jair Bolsonaro nesse último domingo, mas, por outro lado, você constatou uma coisa interessante, que o Haddad ganhou em 2.810 municípios. Sim. E o Bolsonaro ganhou em 2.760, quer dizer, só que os municípios do Haddad eram municípios menores, né? E região, né? E regiões, né? O Haddad ganhou na região Nordeste, em muitos municípios da região Nordeste, mas ele perde na região Sudeste. Onde tem voto demais. Muito volumosa, o maior colégio eleitoral aqui em São Paulo. E ele teve o apoio de alguns governadores, né? O caso do João Dória aqui, que surfou na onda conservadora do Bolsonaro, né? E se elegeu em cima do Márcio França. E o Haddad teve pouco palanque, né? Não teve, na verdade, né? Aqui em São Paulo. Você fez um apanhado aí com observações interessantes sobre os governos do Estado. Pois é, o Partido Novo, que lançou o presidente da República, o Amoedo, ele conseguiu fazer o Romeu Zema em Minas Gerais. Um estado importante, o partido lança a candidatura a primeira vez. E vai ser um teste para as ideias do Novo. Do Novo, já tem uma vitrine, tem um governador. Né? No Distrito Federal, o Ibanez conseguiu ganhar lá do MDB, foi uma sobrevida para o MDB no Distrito Federal, ele derrubou o Rodrigo Hollenberg lá desacreditado por toda a cúpula do MDB. Bancou a sua própria candidatura. A candidatura dele tem o mesmo perfil da candidatura do Meirelles. Ele mesmo bancou a candidatura dele, inclusive dizendo que pagaria obras do próprio bolso. Teve até discussão de que se isso não caracterizaria abuso do poder econômico, crime eleitoral, que ele propunha com o próprio dinheiro fazer obras públicas. Ganhou de lavada. Ganhou, se deu bem. Nós temos esse menino que se elegeu também com 33 anos no Rio Grande do Sul, né? O Leite lá, eu perdi o Eduardo Leite. Eduardo Leite, o mais jovem governador do Brasil, né? Se elegeu no Rio Grande do Sul, e a sobrevida do PSDB aqui em São Paulo. Certo. O João Dória. O João Dória garante uma sobrevida. Tinha tudo para o PSDB perder o mandato com o Márcio França, mas o Dória, firme lá, conseguiu garantir a sobrevida do PSDB, talvez para o Brasil inteiro, né? Se segurou São Paulo, segurou o Brasil. A gente podia aproveitar essa questão do João Dória e tentar trazer o debate assim um pouco para o Guarujá, por exemplo, assim. Sei que você tem várias informações, mas, por exemplo, foi uma derrota para o governo de Guarujá. Sim, aqui na cidade, nós tínhamos 4 figuras importantes do cenário político aqui. Você tem o Marcelo Squassoni, que era deputado federal, mandato. O prefeito Walter Suma, o presidente da Câmara, Edilson Dias, e o Gilberto Benzi. Cada um buscando o seu espaço dentro do terreno político da cidade. O Edilson já antecipou a eleição dele como presidente da Câmara e fez a campanha dos candidatos dele para deputado. Teve aí
uma votação expressiva para os tatos, né? Algo em torno de 2.500 votos para cada um aqui na cidade, contribuiu para a eleição dos dois, foram eleitos deputado estadual e deputado federal. E garantiu mais 2 anos de mandato. E ele garante mais 2 anos de mandato como presidente da Câmara, antecipando as eleições na Câmara antes mesmo da eleição do primeiro turno. O Marcelo queria se reeleger deputado federal, perdeu a eleição, então foi derrotado. O Benzi tentava a vaga no Legislativo, também não conseguiu se eleger. E todos os dois tiveram votações muito aquém do que eles esperavam. E o prefeito Walter Suma esperava fazer o governador do PSB. Apostou todas as fichas. Apostou as fichas tanto no Marcelo, quanto no Benzi, quanto no governador. Os 3 perderam. Exato. Então, podemos considerar que só o Edilson, desse grupo aí de 4, só o Edilson ficou numa situação um pouco mais confortável. O prefeito pode pedir música, então. O prefeito pode pedir música, ele perdeu 3 vezes. Perdeu pro... Infelizmente, ele perde... Brincadeiras à parte, logicamente, não, o político tem que fazer uma aposta, também tem que ter lado, né? Ventilava-se, por exemplo, da dona Edna, se ele sair candidata pelo PSL. PSL no começo. Tivesse ela saído candidata, hoje a cidade teria um deputado ao lado do Bolsonaro. Ela seria um deputado estadual com uma certa facilidade, porque a Janaína Pascoal teve 2 milhões de votos e com certeza a dona Edna talvez conseguisse aí ter a cadeira no Legislativo. Só tentar fazer uma tentativa de correção, que o Edilson, eu fui perguntar para ele essa questão dessa votação antes do primeiro turno, aí ele explicou que o regimento determina que a eleição da nova direção se dê no último trimestre. E o último trimestre tinha acabado de começar, era dia 2 ali, o último trimestre do ano. Aí ele estava dentro do regimento, quer dizer, ele foi lá, está dentro do regimento. Ele pegou o primeiro momento para fazer a eleição. Ele poderia ter esperado até janeiro? Poderia, deixar para o último dia. Mas também podia fazer no primeiro. Podia fazer no primeiro. Aproveitou o clima favorável de unidade entre todo mundo aqui e surfou nessa unidade. Antes de do segundo turno, antes de tudo. Antes do primeiro turno. Antes do primeiro turno, antes das coisas se complicarem, como acabou se complicando. Exatamente. Se você olhar agora, nós temos um quadro na cidade que não é mais o mesmo de 2 meses atrás. O quadro agora muda completamente. Né? As forças vão se reorganizar. O quadro político na cidade para as eleições do ano que vem, ele começa a se desenhar agora. A partir do momento em que todo mundo vai fazer a leitura do cenário nacional, dos que ganharam, dos que perderam, o que sobra. O PMDB, por exemplo, perdeu muito nessas eleições, o MDB. O PSDB perdeu muito no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo eles ganhou. E o PSB, aqui em São Paulo, perde o governo do estado. E como é que fica com a quantidade de pessoas aqui da região, por exemplo, que estavam lá em São Paulo, e que agora voltam para suas bases a partir de janeiro e vão querer participar do processo político na região como um todo. E aqui no Guarujá vai ter disputas, né? Vai ter muitas disputas internas e externas para as eleições que se avizinham. Daqui a 2 anos tem uma eleição municipal. Quem pretende se aventurar numa eleição municipal tem que olhar, passar 24 horas lendo tudo que puder sobre o que aconteceu na eleição desse ano, que logicamente a próxima vai ter um reflexo disso. Toda eleição ela é de outro tipo, mas essa ela foi mais atípica do que todas, né? Foi uma eleição rápida, uma eleição virtual pela internet. Havia uma ideia de que talvez não pegasse a história do celular, da panfletagem virtual, das cyber-equipes, mas isso pegou muito bem. O Bolsonaro provou isso. Ele é fenômeno de internet. Exatamente. Ele com 18 segundos na televisão não conseguia, mas na internet ele reinava absoluto. Já o Alckmin, por exemplo, que tinha todo o tempo do mundo na televisão, não conseguiu nada. E muito fraco de internet, por exemplo, a campanha do Alckmin, quase todas as campanhas, mas o Bolsonaro conseguiu mostrar a importância da internet. Precisamos ver como é que vai se comportar esse fenômeno nas eleições municipais. Na anterior, a internet não foi tão importante como eu acredito que vai ser na próxima. Isso barateou muitas campanhas, Valdir. Então, eu acho que esse barateamento de campanha vai atiçar muita gente a se jogar. O cara fala, quanto que dá para disputar uma eleição hoje? Antes você falava em eleições de 1 milhão, de 500 mil reais. Hoje fala assim, uma campanha virtual aí com 40, 50 mil, até menos. Então muita gente vai querer se aventurar, até nada. Já fiz tanto jornal em eleição, pelo jeito nunca mais, né? O jornal físico, o panfleto,
Eu acho que isso é uma tendência a sumir, pouca coisa que vai existir. Equipe de rua, já não tivemos nessa eleição agora. Carro de som foi pouquíssimo, quase nada. Bandeira, um negócio que sempre existia, bandeira também está condenada a sumir. Mas, senhor, acho que a gente ainda vai ter muita água vai rolar ainda. Eu tenho certeza que tem sempre uma disponibilidade dentro do seu horário lá de trabalho, lá, para a gente poder fazer outras conversas. Infelizmente, a gente já estourou aqui. Mas dá uma última mensagem aí para o telespectador. Obrigado pela presença e pela análise aí, pela riqueza de conteúdo. Eu que agradeço, Valdir. E assim, o que eu posso dizer para o eleitor, para o cidadão do Guarujá, é que agora começa um outro processo. Nós acabamos de sair de acabou um jogo, já começa outro. Exato. Agora é ficar de olho no seu vereador, a gente acompanhar aí o mandato do prefeito, ficar de olho nos passos que o presidente da República vai tomar, o governador, e estar atento aos direitos. Né? Tem muita coisa em jogo no país que não pode retroceder. A gente não pode perder 1 milímetro de direitos. Queremos mudança, a população pediu mudança, vamos ter mudança, mas mudança para melhor, mudança para retroceder, nem pensar, e vamos resistir a qualquer atraso que possa ser oferecido ao nosso país. E sem violência, logicamente, que cada um defenda aí as suas posições, que isso sempre é saudável. Né? Que as armas sejam os livros. Exatamente. Obrigado, Márcio. Obrigado pela presença, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.